Olá, queridos e queridas, a todos e todas que nos ouvem, que nos veem no canal Servir Ponto de Luz. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme e hoje fomos convidados para falar sobre Olhai as aves do céu. Uma passagem tão bonita que está lá no Evangelho de Mateus, né? É uma passagem, inclusive, que ela faz parte do Sermão da Montanha, né? O Sermão da Montanha se inicia no capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus e vai até o capítulo 7. Tem muita gente que acha, inclusive, que o Sermão da Montanha são apenas as bem-aventuranças, né? E não. O Sermão da Montanha é uma coleção de sermões, né? De encadeamentos. Mas, enfim, essa é uma parte muito bonita que vai falar sobre fé, vai falar sobre ansiedade. É claro que ela tem muitos aprofundamentos, né? Tem muita coisa bacana, mas nosso tempo aqui é curto, nossa ideia não é a gente fazer um mergulho tão profundo, mas a gente fazer reflexões que, de certa forma, são extremamente importantes para a para o nosso desenvolvimento moral e intelectual. Então, eu espero, dentro do possível, que vocês possam acompanhar comigo, que a gente possa refletir juntos sobre essa história, sobre essa passagem. E, para, primeiramente, a gente iniciar, eu gostaria de começar com uma história que ela é uma história ali sobre a guerra do Vietnã, né? O James Bond Stockdale, que era um almirante militar de patente mais alta no campo de prisioneiros de Hanoi. Desculpa a minha pronúncia, não sei se está certo. O jato dele foi alvejado e ele acabou caindo, né? Se tornou um dos prisioneiros lá na guerra do Vietnã, né? O jato dele foi atingido em 1965. Ele conseguiu ejetar, cair, né, de paraquedas em uma pequena vila e aí ele virou um prisioneiro de guerra. Bom, tem toda a questão, né? Era um prisioneiro de guerra, foi torturado, enfim. E aí, para além da gente fazer um juízo de valor desta guerra e tudo mais, não quero entrar em questões geopolíticas, sociopolíticas, a ideia é só eu contar a história em relação a um livro que ele ganhou, né? Antes de partir para a guerra, o Stockdale fazia mestrado na Universidade de Stanford, na Califórnia, e ele ganhou de presente do seu professor de filosofia um pequeno livro de introdução ao estoicismo, né, que falava sobre Epicteto. O estoicismo é uma escola filosófica grega que falava sobre, basicamente, lidar com a vida de uma maneira mais tranquila, né? Era uma espécie de você conseguir compreender que a existência ela tem sim seus problemas, ela tem sim suas dificuldades, mas é possível você saber lidar com essas dificuldades, né? O estoicismo, que é a escola filosófica do estoicismo, é dividida em três grandes grupos, né? Em três grandes classes, três grandes ordens, né? E a última ordem foi a ordem mais famosa, né? Que teve personagens como Epicteto, que é a figura à direita. Tivemos personagens como Marco Aurélio, né, e o próprio Sêneca, né? Marco Aurélio foi um dos grandes imperadores romanos e Sêneca foi o instrutor, por exemplo, do imperador romano Nero, tá? Bom, e aí é interessante, ele pergunta até ao professor de filosofia dele, né, o que que um aviador naval, tomador de martini, jogador de golfe vai fazer com um livro desses, né? O que que um livro de filosofia vai te ajudar na guerra? Ele pergunta isso, ele pensa isso. E depois de todo o acontecimento, ele disse que ele conseguiu sobreviver à questão da prisão, do cárcere, com o livro. O livro ajudou ele, né? Foi os prisioneiros, né, permitiram que ele permanecesse com o livro, né? E como ele era um prisioneiro de guerra, né, aqueles que o prenderam, melhor dizendo, permitiram que ele permanecesse com o livro. E a ideia era que ele lesse aquele livro, né? E o que aquele livro estava trazendo para ele, já que na prisão ali, após as torturas, após o tédio, o que que ele podia lidar com aquilo dali. E ele viu que o negócio era manter o controle sobre o propósito moral. Na verdade, percebeu sobre o propósito moral dele. Ele percebeu que o livro dizia, né, a filosofia de Epicteto, era de que ele era responsável por tudo o que ele fazia e dizia, que era ele quem decidia, quem controlava a própria destruição, a própria libertação, que ele podia estar preso, né, o corpo dele podia estar preso, mas ele não precisava manter a mente dele naquele estado de tortura,
de, de prisão, essencialmente, né? Ele podia sofrer, obviamente, né, por estar preso, pelas torturas que sofria, porém ele podia tentar se libertar um pouco daquilo com a mente, que é um pouco da filosofia do estoicismo, né? Nos livros de Marco Aurélio, Meditações, nos livros de Sêneca, Cartas a Lucílio, nos livros de Epicteto, é muito esboçado essa filosofia. Uma frase muito famosa de Epicteto, inclusive, é de que nós não somos perturbados pelas coisas, mas como nós vemos as coisas. Ok, mas Guilherme, o que, que tem a ver essa história com a passagem? Você não ia falar sobre olhar as aves do céu, ou os pássaros do céu? Sim, eu vou falar. E é essa passagem que a gente vai ler agora, só para a gente relembrar. A passagem está no Evangelho segundo Mateus, está ali no capítulo 6, e a gente lembra, né, nos versículos apresentados, e a gente lembra que Jesus, eu peguei só esse trechinho, a passagem é bem maior, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de Buscar e Achareis, e nos diz o seguinte: observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós, o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado, né, de uma medida, a sua estatura? Por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior não terá em vós, ó homens de pouca fé. Então, essa passagem de Jesus, que nós já comentamos que está no Evangelho segundo Mateus, é uma passagem que nos traz muitas reflexões. Inclusive, Jesus lembra de várias questões importantíssimas por trás, né? E existe um comentário muito específico de Kardec, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 7 e 8, ele, ele exibe, né, ponderações importantíssimas. E é claro que aqui, infelizmente, a gente não vai ter tempo para esboçá-la, a gente fica aí a sugestão, o dever de casa. Nos diz Kardec, não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acode com o auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Então nos lembra o seguinte, que quando a gente lê essa passagem, pode ser que Jesus diga assim, então viva o relento, né? Não precisa planejar, não precisa fazer nada. E não é isso que Jesus quer dizer. Jesus não quer dizer que a gente não deve trabalhar. Jesus não quer dizer que a gente não deve buscar as coisas. Porém, a gente tem que tomar cuidado com a diferença entre aquilo que é essencial e aquilo que é supérfluo. Às vezes, a gente se mata para ter uma coisa que a gente não precisa para agradar pessoas que a gente não precisa agradar. E nós mesmos nem vamos usar aquilo. Nós podemos e devemos planejar o nosso futuro com toda certeza, mas e se não funcionar como queremos? Como vamos lidar com isso? Porque eu acho que não é segredo para nenhum de nós de que a vida não tem compromisso com a nossa vontade. Não tem. Eu sei que é chato. Eu sei que a gente fica decepcionado muitas vezes. Né? Você se planejou, aquele final de semana, ou melhor, durante a semana, aquele sol danado, você se planejou para final de semana ir à praia com a sua família, com seus amigos, sozinho, sozinha, ou com quem você ama. E choveu logo naquele final de semana. É claro que é frustrante. A vida não tem compromisso com a gente. Você se planeja para determinado emprego, para passar em determinado vestibular, e não acontece. Em momentos ruins, a gente até chega a cogitar se a providência não nos abandona. Às vezes a gente até dá desculpa, né? Deve ser muitos pedidos, só aqui na Terra a gente tem encarnados 8 bilhões, de repente não dá tempo de atender todo mundo, de repente lá no setor, né? É muito telefonema, é muito e-mail que chega, não dá para responder. Não é assim. Deus não funciona como um departamento.
é onisciente, onipresente, onipotente. A providência nunca nos deixa no abandono. Até nessa frase, né, que nela confio. E não é só confiar num Deus cristão, não. É confiar num bem. Deus não é uma manifestação da cristandade, do cristianismo. O cristianismo é um meio para chegar até Deus. Mas existem outros. Existem outros. A questão é justamente a gente refletir sobre como a gente lida com as coisas. Como a gente se planeja e como a gente é capaz de associar, de lidar, de digerir quando as coisas não saem conforme nós desejamos. O quanto de preocupação, até mesmo a palavra, né, preocupar, se ocupar antes, o quanto o desespero, o quanto a gente não coloca de sofrimento nas expectativas das coisas, inclusive nas próprias pessoas. Quantas vezes a gente já não falou ou não ouviu, você me decepcionou? A decepção não é matéria, não é responsabilidade de quem decepcionou. É responsabilidade de quem foi decepcionado. É estranho isso, né? Mas se eu digo para fulano, para ciclano, que ele ou ela me decepcionou, a responsabilidade é totalmente minha. Foi eu que coloquei ele ou ela em um pedestal. Ele ou ela é humano, erra. E pode ser também que a gente não tenha tido intenções de colocar aquela pessoa no pedestal. Nós nos encantamos com atitudes positivas que ele ou ela teve conosco. Talvez nos ouviu, talvez nos amparou, talvez foi gentil conosco. E nós já o colocamos ou já colocamos em locais que ele ou ela não estão. Muitas vezes a gente busca ídolos para que nos salvem. A gente vende uma ideia de que a gente precisa sempre ser salvo. Mas salvo do quê? A nossa vida já é salvação. Viver é salvar-se. Às vezes a gente demora uma vida inteira, reencarnações para entender isso. Quantas vezes a gente não é salvo porque a gente é amado, porque a nossa mãe faz a nossa comida preferida, ou porque a gente faz a comida preferida de alguém? Quantas vezes a gente não é salvo quando a gente é capaz de tomar café com os amigos? Quantas vezes a gente já não é salvo e não é capaz de sentir Deus num pôr do sol ou num nascer do sol? Olhar as aves do céu fala também sobre parar. Fala também sobre a gente perceber as coisas da realidade. Quanta poesia há na realidade. E quanta gente perde por não percebê-la. Como às vezes a gente deixa de olhar para o céu, de observar as estrelas, de olhar para a lua, de ver o sol. A gente para. A gente olha sempre muito para o concreto, para o celular, para as telas e esquece da conexão que é natural, que é real, de olhar nos olhos da pessoa que fala com a gente. Que fala com a gente. Olhar as aves do céu é lembrar que existem propósitos na nossa existência. Não que nosso propósito seja sofrer, não que aquilo que você está passando agora seja essencialmente porque você merece, mas todas as coisas que nos acontecem seja porque precisamos. Então, para que sofrer? Não por quê. Vamos pensar para quê? O que aquilo ali tem a nos ensinar? Talvez seja mais fácil a gente conseguir lidar com essas situações. E eu lembro do Viktor Frankl, que foi um psicólogo que sobreviveu a um campo de concentração, passou pelos horrores que o nazismo trouxe, né? E ele fala de uma equação no livro muito bacana dele, chamado Em Busca de Sentido, que desespero é sofrimento menos significado. Então, quanto maior o significado, menor o desespero, né? O desespero vai ser sempre maior quanto maior o sofrimento e menor o significado. Então, ele percebeu que nas convivências, nos campos de concentração, as pessoas conseguiam suportar melhor aqueles horrores todos porque tinha um significado por trás. Iria suportar para conseguir rever a família. Tinha esperança de rever a família, tinha esperança de voltar para a sua vida comum, tinha esperança de numa fé.
Então, um significado para as nossas dores, diria Friedrich Nietzsche, aquele que tem um para que viver consegue suportar qualquer como. E talvez seja um pouco dessa busca. Quando Jesus nos pede para olhar as aves do céu, é para relembrar que a vida continua mesmo quando existe muito barulho aqui interno. A vida continua mesmo quando a gente está sofrendo. Porque o mundo não para a gente sofrer. O mundo não para. Acho que todo mundo que já passou por um processo de luto, seja pela perda de um ente querido, seja pela mudança de cidade, mudança de emprego, seja por um término de relacionamento, seja por se afastar de algum amigo de infância, seja por ter que mudar alguma coisa na própria existência, por ter que deixar alguma coisa morrer dentro de você, ou ter que matar essa coisa dentro de você. Todo mundo que já passou por um processo desses sabe e é capaz de olhar, ver que o mundo continua enquanto você está ali sofrendo. Ainda assim, nós somos capazes de encontrar propósitos, pequenos significados nas coisas que estamos vivenciando. E aí é um pouco do que o Frankl diz, porque a gente, quando sofre, a gente primeiro pensa, por que logo comigo? E às vezes a gente até tem uma um pensamento que não é nem um pouco cristão, né? De dizer, poxa, fulano de tal é uma pessoa tão ruim, faz isso, faz aquilo, joga o meu sofrimento para ele. Não é isso. O que a gente tem que ser capaz é de aceitar a nossa incapacidade, talvez encontrar um sentido maior, seja em termos intelectuais ou racionais dos nossos sofrimentos. Mas eu posso acreditar no sentido subjetivo. Eu posso conseguir encontrar uma força dentro do momento ruim que eu passo. Então eu vou suportar isso porque eu vou rever meus pais. Eu vou suportar isso porque eu vou encontrar a minha namorada, o meu namorado no final de semana. Eu vou fazer isso porque eu vou conseguir chegar em casa e ser feliz com os meus filhos. Pequenos significados, pequenos propósitos são subjetivos, inclusive que podem mudar ao longo da vida, nos fazem olhar as aves do céu e nos encantar com ela. Olhar as aves do céu é também um convite para relembrar que as coisas continuam. É um convite para a gente perceber de que a vida não é de toda ruim. Existem sim momentos ruins, eventos ruins, mas é preciso abandonar o passado para conseguir viver o presente. Se você só conseguir enxergar a sua dor, você não vai ver tudo aquilo que está por trás, que está para além. Eu sei que tem sim alguma coisa te causando dor. Eu sei sim que tem alguma coisa que te toca na ferida do passado. Eu sei sim que parece que tudo é gatilho para você voltar para situações que te machucaram. Mas tem muito mais além. O resto do seu corpo está saudável além daquela ferida. Você continua respirando, você tem pessoas que te amam. Mas às vezes a gente gosta de ficar numa espécie de personagem da tristeza. Mas essa tristeza não pode durar para sempre. Nem deve. A gente tem que ser capaz de reconstruir, de recomeçar. Diria Viktor Frankl que o sentido da vida é único para cada pessoa. Vai mudar de acordo com a época, a situação. Isso que é interessante. O sentido da vida, e é o que diria Viktor Frankl, ele não deve ser egocêntrico, ou seja, centrado no próprio ego. E quanto a gente centra isso nas nossas próprias dores, né? Como a gente faz isso com as nossas próprias dores? Porque é logo comigo. A gente, inclusive, acha que tem outra pessoa que às vezes nos trata de maneira diferente, a gente acha que a pessoa tá mal com a gente. Gente, de verdade, a gente tem que aprender a contemplar a nossa desimportância. Outra pessoa às vezes nos tratou mal não é porque ela foi ignorante, foi rude, às vezes ela está num dia ruim. Tem nada a ver com você às vezes. Às vezes você não é mal educado, grosseiro com as pessoas que você ama. Elas fizeram alguma coisa pra você? Não, mas você tá estressado, tá ansioso. Se a gente conseguir, e é isso que o Viktor Frankl propõe, né, e Jesus também propõe, que felicidade e prazer não são motivos para a existência, são efeitos colaterais. Então você não tem que viver para o prazer ou viver para a felicidade, para encontrar isso. Não são coisas que estão escondidas e devem ser encontradas.
A vida está aqui, né? A vida está aqui. E aí eu lembro de um filósofo que eu gosto bastante, né? Um filósofo dinamarquês, que é o Søren Kierkegaard, que respondendo, né, a contratese, né, na antítese do próprio René Descartes, que vai dizer que penso, logo existo, o nosso querido Søren Kierkegaard vai dizer sinto, logo sou, né? Que o sentimento é essa questão da própria existência. E que se a gente se propõe a se dedicar a algo maior que nós mesmos, uma causa, um amor a outra pessoa, a gente consegue encontrar sentido nesse sofrimento. E aí que é interessante, que nós somos capazes, nós somos livres para escolher o que traz sentido. Então nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E temos que bancar as consequências dessas escolhas. Essa é uma proposta interessante. Porque às vezes é isso que nos deixa extremamente desconfortáveis. Não é somente escolhermos, é bancar essa escolha. É saber lidar com ela. Então, olhar para as aves do céu é um convite para a gente viver o agora. É um convite, sim, você pode planejar, você pode estar ansioso, ansiosa, você pode, são processos, se permita sentir também. Mas não se permita viver no futuro. Não permita que as dores de agora determinem o futuro. Viva o agora. Contemple também a sua desimportância. Para de achar que tudo roda ao redor de você. Não é assim. E eu acho isso magistral. Que o que a gente precisa aprender, que nunca e jamais importa, que nós ainda temos a esperar da vida, mas sim exclusivamente que a vida espera de nós. Charles Chaplin dizia que a vida está aí esperando para ser o que eu quiser ser. Ainda assim a gente pode escolher, ainda que a gente quebre a cara, ainda que a gente se machuque, ainda assim nós podemos escolher. Olhar as aves do céu, olhar os lírios do campo, todas essas são criações do Senhor. Nós também somos. Se eles, que não têm capacidade de escolher, são tão bem cuidados, por que nós que escolhemos não seríamos? Se a gente olhar com bastante carinho, com bastante cuidado, perceberemos que sempre fomos amados, que sempre tivemos proteção, ainda quando a gente achava que tudo estava errado. De novo, a nossa percepção do errado é porque não fluiu ou não ocorreu do jeito que a gente gostaria. E aí lembra lá da história do James Bond, né? Do Stockdale. Ele dizendo que através da filosofia do Epicteto, né, do estoicismo, que lembra muito essa passagem, um pouco essa ideia de que o que a vida está esperando de mim? Eu estou aqui nessa condição. Olha quanta coisa eu ainda posso ser, mesmo que reduzido. Eu agora escolho ser o quê? Escolho fazer o que com o tempo que me é dado? Olhar as aves do céu também me lembra sobre reinvenção. Também me lembra sobre a capacidade de reconstruir. E não à toa gostaria de finalizar com o poema de Cecília Meirelles intitulado Reinvenção. A vida só é possível reinventada. Anda o sol pelas campinas e passeia a mão dourada pelas águas, pelas folhas. Ah, tudo bolhas que vêm de fundas piscinas de ilusionismo. Mais nada. Mas a vida, a vida, a vida só é possível reinventada. Vem a lua, vem, retira as algemas dos meus braços. Projeta-me por espaços cheios da tua figura, tudo mentira, mentira da lua na noite escura. Não te encontro, não te alcança, só no tempo equilibrada. Desprendo-me do balanço que além do tempo me leva. Só na treva fico, recebida e dada. Porque a vida, a vida, a vida, a vida, meus amigos, a vida só é possível reinventada. Olhar as aves do céu é sempre um convite para se reinventar.
Para o que esse problema, o que essa situação está dizendo sobre a gente? Quando a dor nos visita, é uma mensagem que ela quer nos trazer. É interessante senti-la, é interessante ouvi-la, mas não é interessante deixá-la na casa. Se é preciso conviver com ela, saibamos conviver. Aprendamos, talvez demore um tempo, saibamos recebê-la. Se ela é passageira, saibamos deixar que ela entre e passe. Se ela veio para ficar, saibamos recebê-la. É difícil, com toda certeza. Não existe um manual para cada um de nós, mas existem roteiros. Quanto mais a gente se aproxima de Jesus, menos chance a gente tem de errar. Ele é o nosso rumo certo. Ele é lembrança. Se olharmos para o livro da natureza, quantas preciosas lições lá estão. Principalmente a lição da reinvenção. Olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo. É sempre a lembrança, o carinho de que somos protegidos, somos amados, somos amparados. Nisso, a gente não precisa desconfiar. Porque a vida nos é dada para que nos reinventemos tantas e quantas vezes forem necessárias. Por isso ela pede da gente coragem. Queridos e queridas, agradeço pelo carinho, espero que possamos estar juntos mais vezes e até uma próxima. Que Jesus nos inspire, nos ampare, nos ilumine. Hoje, amanhã e sempre. E que nós estejamos com Ele também. Que assim seja. Muito obrigado. Até uma próxima.